Por muito tempo, os videogames foram vistos como meros brinquedos, passatempos digitais. Mas algo profundo aconteceu nas últimas décadas. A tela, que antes mostrava apenas pixels saltitantes, tornou-se uma janela para alguns dos universos mais complexos e das histórias mais emocionantes da nossa era. Os jogos deixaram de ser apenas sobre vencer. Eles se tornaram sobre sentir, sobre viver outra vida, sobre ser o protagonista de uma jornada que nos transforma. Eles se tornaram uma das mais poderosas formas de arte narrativa do século XXI. Hoje, nossa jornada não será com o controle nas mãos, mas com a mente de um arquiteto de histórias. Vamos visitar alguns dos mundos mais aclamados e premiados dos games, não para jogar, mas para aprender. Vamos desconstruir a magia, olhar por trás da cortina e extrair 5 lições fundamentais que esses gigantes nos ensinam sobre como criar narrativas inesquecíveis. Essas não são apenas lições para quem quer criar jogos, mas para qualquer pessoa que queira contar uma história, seja em um livro, em um filme ou em uma simples conversa. Prepare-se para entender por que certas escolhas em um jogo pesam em nossa consciência por anos, por que um cenário em ruínas pode contar uma história mais rica que 1000 páginas de texto, e por que o silêncio, às vezes, é o diálogo mais poderoso de todos. Esta é uma aula sobre a arquitetura da imersão, uma exploração das ferramentas que transformam um espectador passivo em um participante ativo da emoção. Vamos começar nossa expedição. O jogador como coautor. A primeira e mais revolucionária lição que os games nos ensinam é a de quebrar a quarta parede da autoria. Em um livro ou em um filme, somos espectadores da jornada de um herói. Nós torcemos, sofremos, mas assistimos de fora. Nos melhores jogos narrativos, essa barreira se dissolve. O jogador não apenas assiste história, ele a escreve junto com os desenvolvedores. Essa agência, o poder de fazer escolhas que moldam o destino dos personagens e do mundo, é a ferramenta mais poderosa para gerar empatia e investimento emocional. A história deixa de ser algo que acontece com eles e passa a ser algo que acontece conosco. O exemplo magistral disso é The Witcher 3, Wild Hunt. Em sua jornada como bruxo geral de Rivia, você é constantemente confrontado com decisões que não possuem uma resposta fácil ou moralmente clara. Salvar um grupo de órfãos ao custo de libertar um espírito maligno sobre uma aldeia? Trair um amigo para cumprir uma promessa? O jogo não lhe dá um medidor de bem e mal. Ele apenas apresenta o dilema e o força a viver com as consequências, que muitas vezes só se revelam horas depois, de formas brutais e inesperadas. Ao fazer isso, o jogo transfere o peso da responsabilidade para os ombros do jogador. A jornada de Geralt se torna sua jornada, e seus arrependimentos se tornam os seus arrependimentos. A lição para qualquer contador de histórias é esta: dê peso às escolhas. Mesmo em uma narrativa linear, onde o final é fixo, os dilemas morais enfrentados pelos personagens podem ser apresentados de uma forma que force o público a se perguntar: o que eu faria no lugar dele? Quando uma escolha não é apenas um ponto de virada no enredo, mas um teste aos valores do personagem, e, por extensão, aos nossos, a narrativa transcende o entretenimento e se torna uma experiência pessoal. O bom contador de histórias faz você se importar com o protagonista. O grande contador de histórias faz você se sentir como protagonista. O cenário como personagem. Uma grande narrativa não é feita apenas de personagens e diálogos. O mundo onde a história acontece nunca deve ser apenas um palco passivo. Ele deve respirar, ter cicatrizes, contar suas próprias histórias silenciosas. Os videogames, com seus mundos exploráveis, elevaram a arte da narrativa ambiental a um novo patamar, nos ensinando que cada corredor, cada objeto e cada pedaço de arquitetura pode ser um parágrafo de um livro invisível. Pense na cidade submersa de Rapture, em BioShock. Antes mesmo de encontrar o primeiro inimigo, você já entende a história daquele lugar. A grandiosidade da arquitetura Art Deco, agora em ruínas e corroída pelo oceano, fala de um sonho utópico que deu terrivelmente errado. As pichações nas paredes, com frases como deuses e reis ou o que é um homem, revelam um conflito filosófico que destruiu a cidade por dentro. Os audiodiários espalhados pelo cenário são como ecos de fantasmas, nos contando em primeira mão as histórias de ambição, medo e loucura que levaram Rapture ao colapso. O cenário não é um fundo, ele é o personagem principal, e nós somos os arqueólogos de sua trágica biografia. A lição aqui é a aplicação máxima do princípio mostre, não conte. Em vez de expor a história do seu mundo através de um narrador ou de um diálogo longo e enfadonho, impregne-a no próprio ambiente. Deixe que uma estátua quebrada conte a história de uma guerra perdida. Deixe que uma casa abandonada com um único brinquedo no chão sugira uma tragédia familiar. Confie na inteligência do seu público para conectar as peças.
Quando você constrói um mundo que tem sua própria história para contar, você cria uma sensação de profundidade e autenticidade que exposição direta jamais conseguiria alcançar, convidando o espectador a ser um detetive, e não apenas um ouvinte. A força do não dito. Em uma era de superexposição e diálogos constantes, os jogos nos ensinaram a valorizar o poder do silêncio e do subtexto. As relações mais complexas e os momentos mais impactantes de uma narrativa muitas vezes não são construídos com palavras, mas com olhares, com gestos hesitantes, com a distância física entre dois personagens ou com aquilo que eles desesperadamente evitam dizer. É no espaço vazio entre as palavras que a emoção verdadeira muitas vezes reside. Nenhuma obra talvez exemplifique isso melhor do que The Last of Us. A relação entre Joel, um contrabandista endurecido pela perda, e Ellie, uma adolescente que nunca conheceu o mundo antes do apocalipse, é o coração pulsante do jogo. A jornada deles é marcada por longos trechos de silêncio, viagens de carro onde a paisagem fala mais do que os diálogos. O auge do desenvolvimento deles não é uma grande declaração, mas uma cena quieta e contemplativa com uma manada de girafas, um momento de beleza pura e silenciosa em um mundo de horror. E a cena final, um dos momentos mais debatidos da história dos games, é uma obra-prima de subtexto, onde uma mentira e uma aceitação relutante dizem mais sobre amor, trauma e egoísmo do que um monólogo de 10 minutos jamais poderia. O aprendizado para todos nós, contadores de histórias, é confiar no poder da contenção. Nem toda emoção precisa ser nomeada. Nem todo pensamento precisa ser verbalizado. Permita que seus personagens se comuniquem através de suas ações e de seu silêncio. Um abraço que dura um segundo a mais, um olhar que é desviado no momento errado, uma pergunta que fica sem resposta. Esses são os momentos que se cravam na memória do público, pois eles não são ditados, são sentidos. Eles nos transformam de espectadores em intérpretes, ativamente engajados em decifrar a complexa tapeçaria das relações humanas. A mecânica como mensagem. Esta é talvez a lição mais única que os videogames podem nos oferecer, pois ela fala da fusão perfeita entre forma e conteúdo. Em qualquer meio, a maneira como uma história é contada, a forma, deve servir à história que está sendo contada, o conteúdo. Nos jogos, a forma são as próprias mecânicas, as ações que o jogador realiza repetidamente. E quando essas ações são usadas para reforçar ou subverter a mensagem da narrativa, o resultado pode ser profundamente transformador. Considere o jogo Spec Ops: The Line. Ele se apresenta como um típico jogo de tiro militar, onde você, como um soldado de elite, avança atirando em inimigos. A mecânica é familiar e empoderadora. No entanto, à medida que a história avança, o jogo começa a usar essa mesma mecânica para questionar o jogador. Você é forçado a cometer atos de violência cada vez mais questionáveis, culminando em uma cena infame onde o uso de uma arma padrão do gênero resulta em uma catástrofe humanitária. O jogo não lhe dá a opção de não participar. Ele o força a apertar o botão e depois o confronta com as consequências, perguntando: você se sente um herói agora? A mecânica de atirar deixa de ser divertida e se torna um fardo, transmitindo a mensagem do jogo sobre a brutalidade da guerra de uma forma que nenhum filme poderia replicar. A lição universal aqui é sobre a harmonia entre o meio e a mensagem. Pergunte-se: a forma como estou contando minha história está alinhada com o que eu quero dizer? Se você está escrevendo sobre o caos, sua prosa pode ser fragmentada. Se está filmando uma história sobre claustrofobia, seus enquadramentos podem ser apertados. A mecânica de Spec Ops nos ensina que a ferramenta mais poderosa de um contador de histórias é fazer com que o público sinta o tema através da própria estrutura da obra, não apenas através do enredo. A grandeza das pequenas histórias. Em um meio muitas vezes dominado por épicos sobre salvar a galáxia ou derrotar deuses ancestrais, alguns dos jogos mais impactantes nos ensinaram uma lição crucial: as apostas não precisam ser globais para serem importantes. As histórias mais ressonantes são, muitas vezes, as mais íntimas e pessoais. Uma luta para se reconectar com o irmão, a tentativa de entender a história de uma família ou o simples ato de lidar com o luto podem gerar uma conexão emocional muito mais forte do que qualquer batalha pelo destino do universo. What Remains of Edith Finch é a personificação dessa lição. O jogo inteiro se passa em uma única casa, enquanto a protagonista explora os quartos de seus familiares falecidos para entender a maldição que assola sua linhagem. Cada quarto desencadeia uma pequena vinheta jogável que conta a história da morte daquele parente. Não há um grande vilão para derrotar ou um mundo para salvar. As apostas são puramente emocionais, a busca de uma mulher por compreensão e por seu lugar em uma história familiar trágica e bizarra. E, no entanto, a experiência é uma das mais poderosas e comoventes que os games já ofereceram, porque fala de temas universais como vida,
morte e legado de uma forma profundamente pessoal. Este é o aprendizado final para qualquer andarilho criativo. Encontre o universo no grão de areia. Não tenha medo de contar histórias pequenas. Uma narrativa sobre a perda de uma amizade pode nos ensinar mais sobre lealdade e traição do que uma guerra entre reinos. Uma história sobre a ansiedade de um adolescente pode dizer mais sobre coragem do que a jornada de um super-herói. As histórias mais humanas são aquelas que se concentram nos detalhes da experiência humana. É nessa especificidade, nessa intimidade, que encontramos o universal e criamos obras que não apenas impressionam, mas que verdadeiramente tocam a alma. Conclusão. Ao final da nossa jornada, fica claro que os videogames se estabeleceram como uma sala de aula de primeira linha para a arte de contar histórias. Eles nos ensinaram sobre o poder da agência, sobre a alma de um cenário, sobre a eloquência do silêncio, sobre a fusão da forma com a mensagem e sobre a beleza monumental das pequenas narrativas. Essas não são apenas técnicas, são filosofias sobre como criar uma conexão genuína com o público. Como andarilhos em uma jornada de aprendizado e desenvolvimento, devemos olhar para todas as formas de expressão em busca de sabedoria. Os videogames, com sua capacidade única de nos colocar no centro da ação e da emoção, oferecem um conjunto de ferramentas novo e poderoso para qualquer criador. Eles nos lembram que uma grande história não é algo que simplesmente consumimos, mas algo que habitamos. Portanto, da próxima vez que você pegar um controle, ou mesmo quando estiver planejando sua próxima história, lembre-se dessas lições. Lembre-se da arquitetura da imersão. A maior aventura que uma narrativa pode nos proporcionar não é aquela que vemos na tela, mas aquela que acontece dentro de nós. Obrigado por caminhar conosco hoje, aqui na Universidade Andarilho. Até a próxima jornada.